Estamos de volta aqui no nosso canal Palavra que Salva. Estávamos tirando algumas férias aí, mas já retornamos para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. A você que é membro do nosso canal, faz parte aqui do nosso canal, muito obrigado, amado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja em todo tempo, e você é alvo de oração do pastor. Tá? E você que está nos assistindo agora, mas ainda não é membro desse canal, você pode se inscrever. Você não vai pagar absolutamente nada, absolutamente 0800. Você só vai clicar em se inscrever, você vai receber aí as mensagens diárias, né? Para a glória do Senhor. Eu quero falar hoje e mandar um abraço ainda aí, né? Abrir aqui um espaço, mandar um abraço pro irmão Márcio, irmão David ali da Igreja Batista Oásis de Paz. Deus abençoe a vida dos irmãos ali que estão à frente do trabalho naquela congregação, amigos de longas datas, né? E estão ali levando a palavra do reino de Deus, a palavra da vida, ali naquele local. Que bom, meus irmãos, continue firmes e constantes, sabendo que a nossa recompensa no Senhor não há de falhar, né? Então vamos à palavra do Senhor. Vamos falar sobre as duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, né? E eu quero começar em Gênesis 2:9, que diz assim, a palavra nos diz dessa forma: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos lá, tem três coisas aqui interessantes. Primeiro, todo tipo de árvore, né? Em algumas traduções diz toda sorte de árvore. Então todo tipo de árvore foi criada pelo Senhor no jardim. E havia em especial duas árvores, que uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é a árvore da vida, né? Então assim, a ideia é por que duas árvores diferentes das outras árvores, né? Porque ele diz que todo tipo de árvore havia, mas tinham duas aí que eram especiais e diferentes de todas as outras. Mas aí tem uma resposta para isso, né? Então vamos atrás. A primeira é a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, 22, diz assim, então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por quê? Porque ele comeu, né, do fruto da árvore da vida, né, e essa árvore daria vida eterna. Então ele viveria até mesmo na condição de pecador eternamente. Então Deus achou, né, que aquela árvore não estava ali, não seria ali para ele, por causa da condição em que ele estava, né? E ele era conhecedor agora do bem e do mal, né? Então essa condição, né, daria, disse Deus, que dessa árvore eles não poderiam comer mais, né? Porque viveriam eternamente, né? Vamos lá. A Gênesis 2:17 diz assim, 2:17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá, né? Então essa é a árvore do bem e do mal, né? E a outra, no qual eu citei em Gênesis 3:22, a árvore da vida, né? Que as duas árvores estavam ali no jardim. E aí alguns teólogos discutem a questão do efeito dessas árvores em si, porque elas eram árvores como outra qualquer árvore, apenas tinham uma simbologia, né? Tinha algo de especial nas duas, tanto na árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto na árvore da vida, né? E aí uma das correntes mais, digamos que
seguidas, né, é a questão de que as duas árvores eram reais, né, elas eram árvores realmente, né, mas com um efeito simbólico, ou seja, elas simbolizavam uma realidade. Qual era a realidade? Quando a pessoa, alguém comia daquela árvore, não é que tinha algum efeito, né, e tal, mas era um simbolismo de obediência e desobediência a Deus, né? Então, a pessoa comia do fruto dessa árvore, essa simbologia do comer trazia para ele consequências ou negativas, né, e consequências positivas quando ele não comia dessa árvore do bem e do mal, né? Então, todas as duas, né, elas tinham propriedades, né? A árvore do bem e do mal tinham propriedades destrutivas, né, que estava na questão da obediência, né? Se Adão e Eva fossem obedientes a Deus, eles não provariam do fruto. Então tem toda uma simbologia dessa árvore, né, e dá a eles a oportunidade de serem obedientes ou não. E essa simbologia, a gente vê, por exemplo, aqui um exemplo dessa simbologia que eu citei, é a questão do batismo, né? A água é o H2O, né? Mas quando o sujeito ele vai se batizar, né, aquele simbolismo do batismo já é um arrependimento que ele teve anteriormente, que ele se arrependeu, agora quer viver para Cristo, né, deixar as coisas do mundo, né, se batizar ali. Então já é aquele simbolismo, quando ele mergulha ali, que ele está morrendo para o mundo, e quando ele ressuscita para Cristo. E também a questão da própria ceia, né, que o vinho e o pão, né, que nós comemos e tomamos, ele é uma simbologia, de o vinho simbolizando o sangue, e o pão simbolizando o corpo de Cristo. Então, essa árvore do bem e do mal, ela nada mais é do que uma questão de obediência, igual a árvore da vida, né? A árvore da vida, ela aponta para a plenitude, né? A plenitude, quer dizer, aponta para situações de obediência ao Senhor. É por isso que ela vai aparecer em Apocalipse 2:7, 22:2, 22:14, 22:19, né? Quando é citada a árvore da vida. Eu vou ler aqui 2:7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, né? Então aquela árvore que não foi concedida naquele momento do pecado e tal, mas agora é citada aqui como uma questão de obediência. Então por isso ele diz, ao que vencer, né? ao que chegar, ao que for obediente até a morte do Senhor, o reconhecimento, a proclamação do Evangelho, o caminho, o processo, tudo que esse homem de Deus, a mulher de Deus passar, e no final ele vai receber, ele vai comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente com o Senhor. E aí nós temos também o capítulo 22, né, de Apocalipse. Eu vou deixar aqui mais claro para você, 22:14, quando ele diz assim, ó, deixa eu achar aqui Apocalipse, que eu estou lendo a minha Bíblia, 22:14. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida, né? Eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, né? Depois lá no 19 ele diz assim, se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia de Deus,
da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida na cidade santa, que são descritas neste livro, né? A desobediência a Deus. Né? Então, aí a gente vê, claro, né? Deixa eu ver aqui, 22:2, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Né? Então, essa árvore é a mesma que aparece lá no Jardim do Éden, agora, né? Para as situações que são pertinentes aos cristãos, e tanto ela quanto a árvore do bem e do mal estão retratando a questão da obediência, né? Ser obediente. Então, se nós formos obedientes, né, até o final, até o fim, né, até quando ele voltar, nós receberemos do Senhor, né, ao que vencer, deve comer da árvore da vida, né, e nós reinaremos com o Senhor eternamente. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, esteja com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.